Bom dia, seres despertos! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma excelente noite de descanso. Vamos iniciar o dia aqui cheio de esclarecimento, cheio de conhecimento, para que nós possamos, de fato, despertar a nossa consciência, que é o que a gente tanto fala aqui no Oficial Instituto DECEM. Hoje, mais um tópico que é abordado dentro da metodologia do despertar, de uma forma mais imersiva para quem já vivenciou esse momento traumático, complexo, doloroso, que exige um enfrentamento. E nós vamos falar do abuso sexual, ok? Quem tá chegando aí agora, encaminhe essa live para as pessoas, tá? Já estou encaminhando aqui a live para que nós possamos abordar esse tema do abuso, que é muito importante nós falarmos disso, porque a gente sabe que ainda dentro da sociedade existe, né, um tabu para a gente conversar do abuso sexual. E a gente precisa romper essa barreira, porque nós precisamos desse esclarecimento, nós precisamos desse conhecimento, porque quanto mais conhecimento daquilo a gente tem, mais ferramentas nós temos para instruir alguém, para acolher, para estender a mão e até mesmo para compreender e superar esse trauma quando você foi vítima desse trauma, que a gente sabe que interfere de uma maneira profunda, reflete por toda a vida, se isso foi um fato vivenciado na infância, né, que é algo ainda mais complexo, mas que nós sabemos que não é só na infância, tá? Muitas mulheres, acontece também com homens, mas dentro da nossa sociedade, muito mais com mulheres. O grande índice hoje em dia é contra as mulheres, tá? E contra crianças também. Então, a gente sabe que isso pode acontecer até mesmo na sua vida adulta, na sua vida de casada, por falta de esclarecimento, né? Por falta do que as pessoas compreendem como a instituição aí do casamento. E elas acabam se propondo a esse tipo de relação forçada com o companheiro, né? Acreditando que é obrigação, que ela tem que cumprir um papel de esposa. E quantas vezes, que são inúmeras, essas mulheres, elas praticam o ato sexual sem o consentimento, sem ter a vontade. E isso é um evento traumático. Isso reflete na vida dessa pessoa, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar de uma maneira direta, sem muitos círculos, porque aqui é pra gente compreender mesmo que é como que nós podemos lidar com esse trauma que é tão profundo, que é complexo e que precisa ser conversado. Então, é um momento difícil, que exige tempo para processar, paciência e apoio. Quem vivencia um abuso sexual necessita muito desses 3 pontos, que são um suporte. Porque o tempo até mesmo para processar tudo isso é um suporte. E nós sabemos da dificuldade hoje que encontramos quando decidimos levar isso para o judiciário, para a justiça. E revivenciar esse momento é complexo, né? É um momento delicado, é um enfrentamento difícil. E que, infelizmente, também a justiça, ela ainda, mesmo caminhando para melhor, né, abordar e compreender e acolher essas pessoas, ainda ela... Bom dia, Eva! Seja muito bem-vinda! Hoje nós estamos abordando um tema complexo, mas que muitas pessoas que já vivenciaram a metodologia, muitos de vocês que nos acompanham aqui, já vivenciou um abuso sexual e hoje nós vamos falar sobre o abuso sexual.
Primeiramente, nós vamos tratar sobre o tema em si e depois, lá no finalzinho, eu falo um pouco sobre como que a metodologia vai ajudar. Então, se você não sofreu um abuso sexual, mas se você conhece alguém que pode ter vivenciado essa dinâmica complexa, que é uma experiência difícil, tá? Nós vamos falar aqui de como lidar e como buscar esse enfrentamento. Então, a gente sabe que a justiça, ela ainda peca, né, nos seus pormenores, quando não tem um manejo mais sensibilizado para fazer a vítima reviver esse momento, porque ela acaba revivendo esse momento quando ela decide buscar por justiça. E isso dificulta ainda mais o processo, porque a forma com que esse embate acontece, né, a questão do próprio depoimento, dela reconstruir os fatos, isso ainda é feito de uma maneira ali que não é confortável, não deixa essa vítima confiante e confortável para o fazer. E isso resulta no índice altíssimo de pessoas que vivenciam o abuso sexual e não se sentem confortáveis para ir denunciar. Porque muitas delas sabem que esse suporte, enfim, ele é complexo, ele é doloroso. Então, que a gente possa falar mais sobre isso para que a justiça, né, a nossa justiça brasileira, ela de alguma forma responda positivamente, melhorando o mecanismo de como lidar com essa vítima, nesse caso específico do abuso sexual. Ainda mais quando isso acontece aí com as crianças, que é algo mais sensível ainda e mais complexo ainda. Mas como eu falei aqui no início, Eva, e você não tinha entrado ainda na live, não são só crianças que vivenciam o abuso sexual. Inúmeras são as mulheres que estão dentro de um casamento, dentro de um relacionamento abusivo, que elas vivenciam o abuso sexual já na vida adulta. E que muitas vezes elas nem sabem que estão vivenciando esse abuso sexual. Por ter aqui, por estarem condicionadas a uma crença. E voltem lá na nossa live das crenças e padrões limitantes, porque isso está diretamente ligado aqui no nosso assunto. Quando essa mulher, ela entende que a instituição casamento, né, porque antigamente acreditava-se que ali você teria que viver de tudo. E inclusive que você teria que vivenciar a relação sexual mesmo que você não quisesse, sem o seu consentimento. Bastaria o seu companheiro querer, que isso teria que acontecer, porque ali era visto a relação sexual não como uma finalidade de prazer, mas como uma finalidade de reprodução, né? Então tem esses pormenores que nós não vamos adentrar tanto nesse assunto, mas só pra gente falar que sim, que muitas mulheres casadas, adultas, elas vivenciam o abuso sexual e elas não têm esse conhecimento. Porque elas acreditam aqui, tá bem enraizado dentro da mentalidade delas, que se elas são casadas, elas têm que se submeter a isso. Então, quantas mulheres não têm a relação sexual sem o consentimento, não têm o prazer, né? Acredita que isso tem que acontecer mesmo sem um prazer, porque ali é para manter o casamento. E quantas delas em condições de dependência emocional também, né, se colocam diante do ato sexual sem vontade, obrigada, exatamente para manter esse relacionamento, às vezes pelo medo de perder esse parceiro, pelo medo de perder o casamento propriamente dito, pelo medo do companheiro ir buscar relações sexuais fora de casa. Então, por isso a importância, sim, de nós falarmos sobre o abuso sexual. Então, gente, quem vivencia isso necessita do apoio. Precisa ter uma paciência, essa pessoa precisa administrar o tempo. Porque o reflexo desse trauma, ele vai se sobressair. Essa pessoa ela não tem a consciência, muitas vezes, o suficiente para poder administrar essas emoções que surgem do trauma em si. Porque é muito pesado, é muito complexo. Então, dali, a gente trabalha N fatores. Essas pessoas, elas podem buscar um suporte
um falso suporte nas drogas. Ela pode buscar um falso suporte atraindo outras pessoas e se tornando dependentes emocionais, porque elas acreditam que elas precisam ser acolhidas. Então, o mínimo de carinho e às vezes de atenção que ela tem de um companheiro ou de uma companheira, quando ela percebe, ela já está dentro de um outro relacionamento abusivo. Porque aquele abuso sexual que ela vivenciou em determinado momento da vida dela a fez se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa traumática, né? Uma pessoa que precisa e necessita da confiança de alguém. Então, nós precisamos tratar isso com muito cuidado. É uma violação da vida da pessoa, sabe? É uma violação da condição humana dela. E que traz consequências físicas. Porque uma vez que traz uma consequência emocional, isso vai refletir fisicamente na vida dessa pessoa. Então traz consequências até mesmo, né, no viés espiritual, porque essa pessoa ela começa a se questionar do porquê que ela vivenciou isso, o porquê que Deus, teoricamente, ou qual seja a crença dela, por que essa força maior permitiu que ela vivenciasse isso? E essa pessoa começa a vivenciar uma crença, uma descrença. E através desses altos questionamentos que se tornam complexos, pesados, essa pessoa também ela começa a ter e criar pensamentos autodestrutivos. Quantas pessoas que são vítimas de abuso sexual não tentam o autoextermínio? Porque não dá conta de tudo isso que está muito latente negativamente dentro dela. Então, esse contato físico, que ele acontece dessa forma, né? Através do toque sem a permissão, os beijos forçados estão dentro, né, desse assunto, as carícias que não são consentidas, a própria penetração quando não consentida, seja anal, seja vaginal, seja oral, tudo isso que acontece de uma forma não consentida está dentro do que é ali a complexidade do abuso sexual. Porque aqui nós estamos falando de consentimento. Uma vez que essa pessoa pratica o ato sexual sem o consentimento ou por não apresentar condições de consentir, né? Por exemplo, quando essa vítima ela é dopada pela outra pessoa, quando ela não tem condições aqui, ó, mentais de discernir, de apresentar a vontade dela, nós estamos falando do abuso sexual. É complexo, Dani? É complexo. Às vezes é doloroso tratar disso, é doloroso. Se for com a pessoa que vivenciou, né, o trauma em si, o abuso, o crime, é mais ainda. Mas, como eu falei, um dos pontos importantes é o tempo. E essa pessoa, às vezes, vai levar um tempo aí de anos para elaborar, para conseguir falar sobre, para conseguir enfrentar as próprias emoções, né, que sobressaem de uma forma desequilibrada dela. Isso pode causar diretamente uma confusão ali na opção sexual dessa pessoa, né, e deixar com que a sexualidade dela pode também ficar mais aflorada. Isso acontece muito quando nós falamos do abuso sexual na infância. E essa criança não tem o suporte, ou seja, porque os pais não tomaram conhecimento, porque ou essa criança não conseguiu falar, expressar. E só lá, quando jovem ou na vida adulta, que ela vai conseguir compartilhar isso de uma forma. Até lá, a sexualidade dessa criança já está toda conturbada. E no momento que a gente sabe ali da vida, né, no período da adolescência, que já é difícil para esses adolescentes lidar com tudo aquilo, pensa quando é essa criança que foi violada dessa forma. Né? Já é uma criança que vai vai ter como reflexo o medo, a frustração, a violação propriamente dita, que faz com que essa criança não se sinta segura. E aí ela alimente aí por toda a vida, né, pelas fases de sua vida, uma insegurança,
a baixa autoestima. E ela também busca essa se completar em outros relacionamentos. E aí vivencia, né, formas de dependência emocional. Então, a gente pensar no abuso sexual é a gente pensar nessa questão do contato físico que eu falei com vocês, mas também da exploração sexual como um contexto. Que a gente vivencia ali as ações do viés da prostituição forçada, a exploração em pornografia propriamente dito, o tráfico das pessoas para este fim. Então, gente, quando a gente fala sobre abuso sexual, entendam que é muito mais complexo e abrangente do que a gente imagina. Não é só ali a pessoa que vivencia o fato com a outra pessoa. Olha só uma dinâmica que acontece. E a gente sabe que existe um mercado negro da pornografia, que existe um mercado negro desse tráfico de pessoas para esse fim. Então, se a gente tem conhecimento de alguém que vivenciou essa situação, ou até mesmo dentro ali do contexto da dependência química, a gente sabe que isso acontece muito. Porque o dependente químico, ele chega num ponto que ele já não consegue mais manipulação dentro da família, formas de arrumar esse dinheiro. E aí isso acontece muito com as mulheres e também acontece com os homens, tá? Que eles começam a se prostituir, tá? Eles vendem o próprio corpo e isso nem é a troca de dinheiro. A troca lhe dá aquela quantidade pequena de droga. Porque esse condicionamento, o vício, né, a fissura, o desejo pela droga, aquilo já tomou conta. Que ela não tem mais esse discernimento, essa pessoa ela caminha ali só em busca daquilo, ela não consegue enxergar nada além daquilo que ela quer, que é a droga. Então, sim, eles vão se prostituir, tá? E tem pessoas que utilizam da má fé e vão também utilizar essas pessoas ali, esses dependentes químicos que estão nessa fissura, para poder usar o corpo dessas pessoas, para poder vender essas pessoas, enfim. Então é um assunto que precisa ser abordado por isso. Porque a gente sabe que a gente precisa de políticas públicas para trabalhar isso e para lidar com essas questões. Inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tive, Eva. Há umas 2 semanas atrás eu estava em São Paulo e o centro de São Paulo, ele está em uma situação decadente, uma situação triste. Aquilo ali não tem dignidade humana ali mais, sabe? Parece que você tá numa cena do filme The Walking Dead, sabe? Que são ali, a pessoa tá só no corpo, ela tá só perambulando, você vê que não tem consciência, não existe consciência numa situação... uma situação... Eu me senti, gente, revoltada. Eu me senti péssima, eu me senti triste. A gente sabe que os familiares muitas vezes já tentou de tudo, mas esses dependentes já estão entregues. Então, eles estão em situações, assim, péssimas condições de insalubridade. E nesse momento ali, eles fazem essas trocas sexuais, isso tem esse movimento sexual ali dentro. A gente sabe que é algo que não dá pra ignorar, né? Faz parte ali do contexto. E eles estão perambulando, é muita briga, a polícia tá na rua, mas não tem muito movimento assim da polícia, porque a gente sabe também que eles estão tão ali motivados pela droga e é tanta loucura já tá tudo tomado, né, pelo efeito da droga em si, que se a polícia for prender eles quando eles brigam ali entre eles, uma violência ali física entre eles por conta da droga, não vai caber, gente. Nas penitenciárias, nos presídios, não vai caber. E lá tá uma situação assim, desse jeito, né? Você vê que você vê mulheres andando assim praticamente
de calcinha às vezes, short já não existe o short mais. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Estou aqui falando do seu estado, falando da experiência que eu tive há umas 2 semanas atrás. A gente ficou lá no centro e, infelizmente, o que eu vivenciei e o que eu constatei lá, hoje o tema é sobre o abuso sexual. Pois é, Eva, eu não sabia que você era de São Paulo, Eva. Olha só que legal! O Marcelo Policarpo, que entrou aí, também é de São Paulo, ele é lá de Diadema. Você é de onde, Eva? Depois você compartilha aqui. Então, a gente sabe que isso acontece ali naquele meio. E o centro de São Paulo, depois que eles descentralizaram... Seja bem-vinda, Daiane, muito bom dia! Estamos abordando um tema complexo, mas muito interessante. E que trabalhamos isso... tá? Com as pessoas que vivenciaram algum tipo de abuso, seja na infância ou não, tá? Essas pessoas, elas têm essa atenção, elas vão ter as ferramentas e as estratégias necessárias para trabalhar isso dentro da metodologia também. Então, seja muito bem-vinda, Daiane. Então, ali a gente vê as mulheres que já quase não têm as roupas e estão em situações assim... situações péssimas, né? Todo mundo muito sujo, todo mundo insalubre, e a gente sabe que eles se relacionam, então o índice de DSTs entre eles também é muito grande. Então, depois que houve a descentralização da Cracolândia, que tinha lá em São Paulo, o centro como um todo foi tomado. Então, você vê eles perambulando pelas ruas. É uma cena que não é legal de ver, por mais que a gente sabe que ser humano é ser humano. Existem pessoas que conseguem passar por ali e nem perceber ou fingir que não tá percebendo. Mas eu me senti muito tocada. O tempo todo eu estava comentando com o Carlos e eu até procurei saber que tipo de políticas públicas que o Estado de São Paulo tem trabalhado para abordar isso. Parece que existe um tipo de suporte social. Eu não entendi direito e eu pretendo voltar só para fazer um conteúdo pra gente sobre isso, que é muito importante, pra gente ver como que o Estado tá abordando a questão, né, de dar o suporte para oferecer o tratamento para dependência química para eles que estão lá e também trabalhar essa questão, porque a gente sabe que tem a questão das doenças que transita ali de uma forma assim enorme entre eles e acaba que a gente sabe que pode, né, passar para outras pessoas que estão ao redor também. E é muita criança na rua também, no meio, vivenciando aquilo ali. Animais de estimação também. Então, assim, gente, é uma realidade que não dá pra gente fechar os olhos para ela. E também não dá pra gente fechar os olhos e não falar sobre o abuso sexual, que a gente sabe que está inserido também na questão da dependência química, do tráfico de drogas, enfim, tá tudo muito ali relacionado uma coisa com a outra. E dentro da metodologia, a gente trabalha essas questões, porque isso faz parte dos eventos traumáticos. Então, essa pessoa que vivenciou o abuso sexual, ela necessita desse suporte, desse apoio profissional. Ela precisa disso, tá? A gente sabe também que acontece o tipo de abuso verbal, né? A partir das ofensas, das propostas sexuais realizadas de forma indesejada, do assédio sexual ali propriamente dito, isso também faz parte. Então, é bom para que vocês, expandam a consciência de vocês para saber que o abuso sexual em si não é só de fato a penetração em si, o ato da penetração. Então, tem toda essa questão que eu falei aqui para vocês do contato físico, da exploração sexual e do abuso verbal também. Então, essas pessoas, elas irão encontrar dentro da metodologia também esse suporte, tá? E de voltar, porque muitas vezes o comportamento, esse padrão negativo que ela vivencia hoje na vida dela, às vezes através do medo, da procrastinação, da insegurança de evoluir na vida profissional ou de buscar um suporte e estar ali dependente emocional até mesmo dos pais, da família. Tudo isso pode também ser efeito desse abuso sexual que essa pessoa sofreu em determinado momento. Então, ela precisa desse apoio sim, tá? Então, um ponto de partida inicial é a ajuda, é falar sobre isso.
Porque essa pessoa até mesmo ela só vai ter esse suporte, qualquer suporte, quando ela conseguir vencer o estágio de falar que ela foi abusada sexualmente. Para que então ela possa ter o apoio, mesmo que a gente sabe também que muitas vezes a própria família não presta o apoio necessário e essa pessoa tem dificuldade de buscar o apoio nas autoridades ou o apoio fora ali daquele, né, do contexto dela, que é difícil para ela poder buscar esse apoio. A gente sabe que cada pessoa que sofreu abuso sexual, ela manifesta os reflexos desse abuso de uma forma. Então, uma pessoa pode ser que sofra o que eu vou falar aqui agora, mas pode ser que outra pessoa não sofra da mesma forma, tá? Mas o importante é a gente identificar. Eu sofri o abuso sexual ou eu estou em uma condição de um relacionamento abusivo em que eu estou sofrendo alguma forma de abuso sexual? Depois, por N formas, você pode vivenciar o reflexo desse abuso sexual, que é através dos sintomas físicos, por exemplo, né? Com fortes dores de cabeça, com problemas digestivos, através da insônia propriamente dita, da fadiga, né? Da indisposição. Isso também pode vir através dos sintomas emocionais, como eu já mencionei aqui, como o medo excessivo, a própria insegurança, a ansiedade, as crises de pânico, de ansiedade, tá? A depressão, a raiva, a culpa excessiva, porque essa vítima, ela se sente culpada por ter sido violada, tá? E muitas vezes a própria vítima se sente que ela pode ter dado causa àquilo. E ela se sente culpada de alguma forma, porque ela não conseguiu evitar, né, aquele momento. Então, a culpa, a vergonha, e muitas vezes essa pessoa demora a romper esse tempo para falar sobre, porque ela se sente envergonhada, ou ela tem medo de ser julgada, de ser criticada de alguma forma. A gente sabe que a nossa sociedade tem uma forma de abordar isso, como eu falei, porque tá dentro de crenças e padrões limitantes da sociedade. Então, se é uma mulher e ela foi violada na rua, ah, mas você estava vestindo um short curto. Ah, mas você estava andando na rua essa hora sozinha? É claro que você vai ser estuprada mesmo, você estava dando mole. Então, são formas, argumentos que culpabilizam essa vítima. E às vezes, por ela já imaginar algo nesse sentido, né? Ela não vai falar. Ela não vai romper o movimento de compartilhar isso. E ela vai guardar isso e vai viver com esses reflexos. Então, a gente sabe que pode vir através desses sintomas emocionais. Os sintomas cognitivos também podem ser vivenciados por essa vítima do abuso sexual, como a dificuldade de concentração, os flashbacks que vêm, as cenas. Da mesma forma que essa pessoa pode ter uma amnésia e não se recordar de nada, ela pode ter os flashes. E aquilo vir junto, inclusive, de um sintoma emocional. À medida que ela teve esse sintoma cognitivo, que é o flashback, ela pode ter em seguida disso uma crise de ansiedade, tá? Ou uma crise de pânico. Então, os pesadelos, o sonho pode representar esse movimento inconsciente. Então, ela pode ter sequências aí de pesadelos e os pensamentos de destruição, tá? Pensamentos intrusivos. Então, esse também é um sintoma. E os próprios sintomas comportamentais, que é o que a gente está falando aqui. E dentro da metodologia, essa pessoa também vai ter todo esse suporte, tá bom? Então, falando do comportamento, essa pessoa ela vai se isolar socialmente. Ela vai evitar situações ou pessoas que lembram ela do abuso. Ela vai ter comportamentos de risco, tá? Então, por isso a gente precisa falar e estarmos conscientes e abordar esse assunto. Pode ser que você não tenha sofrido isso de uma forma sexual com a penetração, mas você pode ter sofrido isso de uma forma verbal, né? Você pode ter sofrido isso de uma forma com um toque, em que alguém te forçou a iniciar algo, mas propriamente não chegou na penetração em si, mas te forçou a um beijo, te forçou a manter conectada fisicamente ali com ela, num casamento ou numa situação,
né, de um relacionamento que estava no início. Então a gente precisa abordar isso. As crianças, não existe o cenário de relação, mas as crianças, muitas vezes elas vivenciam isso por pessoas de dentro da própria família, né, dentro de um contexto ali familiar. E é uma realidade triste, mas complexa e que existe, gente. E que a gente não pode fechar os olhos para isso de forma nenhuma. Então é importante a gente saber que cada pessoa vai reagir de uma forma. Não existe um sintoma geral para a gente poder falar disso, mas que o importante é essa pessoa compreender que existe um tempo, que tem uma paciência, é doloroso, mas o enfrentamento ele é necessário. O enfrentamento é que vai abrir as portas para você ter esse apoio, tanto familiar, quanto o enfrentamento também é o ponto de partida para você buscar o apoio profissional. E dentro da metodologia também, a gente identifica, a gente trabalha essas questões de uma forma bem profunda para que, de fato, isso não fique refletindo negativamente através dos comportamentos, das ações, dos sintomas emocionais mais na sua vida. Porque você não está mais sozinho, você não está mais sozinha. Tá? E esse suporte existe para isso, para que você conclua de vez, rompa esse padrão de comportamento negativo e possa iniciar um novo padrão, um novo ciclo de qualidade de vida, de leveza, de aceitação. E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham compreendido que o tema ele é complexo, é um tema pesado, mas que é muito importante a gente não deixar de abordar esse assunto. Tá? Às vezes a gente fica sem jeito de conversar isso com as pessoas. Ou quando alguém vem comentar isso com a gente não tem um suporte. Mas às vezes você não sabe lidar com isso, mas você pode falar assim, olha, tem uma live, tem uma pessoa que fala sobre isso na rede social, no YouTube. Então, se de alguma forma vocês, né, puderem fazer um movimento, faça esse movimento que vocês podem fazer. Encaminhando conteúdo, falando, olha, fulano, tchau, se você suspeita, né, que alguém tenha vivenciado isso também, encaminha essa live despretensiosamente para a pessoa, para que ela possa ouvir a abordagem, para que ela possa ter uma virada de chave, saber que ela não está sozinha, saber que ela não precisa passar por isso sozinha. E isso que é importante. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui na manhã, nas nossas lives. Amanhã é a nossa última live da manhã. Às 19 horas nós teremos o nosso encontro, nosso aulão, tá? Vocês estarão aqui comigo como alunos para aprender esse movimento, essa vivência, essa experiência única que vocês vão vivenciar aqui comigo às 19 horas. Tá bom? Então eu espero vocês. Mas às 8h30 nós teremos o nosso encontro. Aqui, nosso último encontro. Dia 6, efetivamente, inicia a nossa metodologia em grupo. Tá? Então nós teremos aí um prazo para vocês se inscreverem. Quem tiver amanhã na live, vão ser as pessoas que vai ter aí a chance de fazer a sua inscrição, porque serão somente 8 vagas. E aí, durante o aulão, vocês terão todas as instruções de quantidade de vagas, do valor do investimento, mas eu só dou conta, inicialmente, desse grupo aí de 8 pessoas para poder dar um suporte efetivamente e vocês sentirem o impacto dessa metodologia e virar a chave nesses 2 meses e meio que nós estaremos juntos e juntas. Então, um beijo para vocês e até amanhã. Não deixe de encaminhar a live, comentar a live. Se vocês gostaram da live, deixa lá no comentário, live de grande valia, um conhecimento indispensável. Muito obrigada, agradeça. Ou sugiram também temas pra gente abordar aqui, que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então, um bom dia, Eva. Bom dia a todos que estiveram aqui presentes e até amanhã. Ah, antes de encerrar a live, hoje, às 14h30, estarei palestrando no Amor Exigente do bairro Padre Eustáquio, tá? Da Igreja Padre Eustáquio. Então, eu vou ver se eu consigo transmitir ao vivo. Se for possível, eu vou transmitir ao vivo, viu, Eva? A palestra que eu vou dar lá no Amor Exigente do bairro Padre Eustáquio. Se não der,
Eu dou um jeitinho de dar uma gravadinha em algumas partes e dar um spoiler aqui pra vocês de como que foi. Quem puder comparecer lá no Padre Eustáquio hoje será muito bem-vindo no nosso grupo de apoio do Amor Exigente. Um beijo pra vocês e até amanhã.